Gente, o depoimento dessa jovem é muito forte. Essa história toda, tá? Ela estava com ele há 1 ano, estava namorando com ele, não aceitou o fim do relacionamento. E aí, insatisfeito com a decisão da jovem de 15 anos, ele tem 28 anos. Insatisfeito com essa decisão, pensa, 15 anos... Se ela começou a namorar, ela vai conhecer muita gente ainda pela vida. Ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser da vida dela. Primeiramente, como adolescente, né? A gente primeiro tem que orientar muito bem os nossos filhos a respeito de namorar. Mas, enfim, ela começou a namorar com ele, ele teve 28 anos. Não aceitou o fim do relacionamento e fez o que fez. Fez isso tudo que você ouviu aí desse relato dela. E só esse ano, 15 mil casos de violência contra a mulher foram registrados aqui no Espírito Santo. Segundo o painel da CESP, que monitora esses números, a maioria das vítimas tem entre 18 e 24 anos. Já entre as adolescentes, foram registrados até hoje 378 casos. Vale reforçar que esses dados não representam a realidade. Por quê? Você sabe, né? A maioria das vítimas ainda não denuncia. Ainda mais se tratando de adolescente, né? Aí eu chamo sua atenção, presta atenção. Olha só, se sua filha, se sua neta é adolescente, você tem sobrinho em casa, chama para assistir a nossa entrevista. Por quê? A menina, nessa fase, fica ali sonhando, achando que encontrou o príncipe encantado. Ela acha que pode mudar o namorado, acha que foi só ciúmes, acha que isso é uma demonstração de amor e ela cai, ó, facilmente. Só que você é vivida, crescida, você sabe que não é assim, não é verdade? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luciana Infantini. Obrigada, Lu, pela sua presença aqui com a gente. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe aqui a Márcia Fernanda. Aqui está uma mãe que sente até hoje a dor de ter perdido a filha por um relacionamento violento. Até hoje. Acho que vou sentir sempre, né? Obrigada, boa tarde. Obrigada, Danda, pela sua presença. A minha também, ela faleceu, ele bateu muito nela. Ela veio para o hospital e chegou a vir a óbito. Ela ainda ficou 7 dias viva. E é isso, eu nunca vou esquecer, entendeu? E o que você falou agora foi tudo. Chamar para assistirem. Porque eu mesma consegui salvar algumas meninas, tenho certeza disso, por eu mostrar o vídeo, o que aconteceu com ela, para me contar, porque elas precisam ver, precisam se espelhar. E, aí, quando a senhora é isso. Viu mais um caso acontecendo de uma menina de 15 anos que sofreu toda essa violência, o que isso provoca na senhora? Me dá uma tristeza, porque, na verdade, elas precisam conversar com elas, precisam dizer para elas. É assim como eu não consegui salvar a minha, mas hoje eu tento salvar a outra, a do próximo. E elas parecem com cegas, elas acham que é normal o ciúme excessivo, acham que é normal um puxão de cabelo, acham que é normal um tapa no rosto. É prova de ciúme, até que chega ao fim. A minha também achou. Luciana Infantini, nessa fase da adolescência, de repente ali o primeiro namoradinho, se não é o primeiro, é um dos primeiros ali naquela fase, tá encantada, o que acontece que ela não entende de fato e acaba naturalizando, a adolescente acaba naturalizando a violência? Roberta, ela nem percebe que é uma violência, né? E muitas vezes ela se esconde atrás desse, ele tem ciúmes, olha, ele vai mudar, ele gosta de mim, até acha que é legal o que ele está fazendo, né? Como uma expressão de amor, e não é, né? O que eu vejo, Roberta, é que além desse fantasiar da menina, que é normal, né? As meninas têm um pouco dessa ilusão do príncipe encantado, né? Além disso, a gente está vivendo tempos muito difíceis, Roberta, em que falha a construção da moralidade dentro de casa, sabe? O respeito ao próximo, o amor. Então, ter ciúme é uma coisa, mas o que ele faz a partir desse ciúme é que é preocupante. Eles não têm limites, os meninos de hoje, né? Por quê? Porque não sabe lidar com as próprias emoções. Então, a família tem falhado nesse ponto. A escola, por sua vez, está mais preocupada em passar conteúdos curriculares do que ensinar inteligência emocional, do que passar valores, comportamento. Então, a gente acaba vendo que esse ciúme que seria natural, o menino sentir, acaba virando em tragédia, né? Olha só, a gente vai incluir mais uma pessoa aqui no nosso bate-papo, a gente vai conversar agora com a Giovana.
E ela sofreu agressões. Você está assustada aí com a história dessa menina de 15 anos? A Giovana sofreu agressões dos 13 aos 17 anos. Foi isso, Giovana? Boa tarde. Conta pra gente. Boa tarde, Roberta. Foi isso. Com 13 anos eu fugi de casa, né? Pra namorar, né? Com o rapazinho. Minha família era toda contra. Aí fui pra casa desse rapaz. E ele era meu príncipe encantado, né, gente? Toda vez que eu venho falar aqui, eu sempre falo, né? E eu comecei a namorar com ele. No começo, tudo era flores. Ele era agressivo com todo mundo, menos comigo. Então, eu achava que ele era meu super-herói, né? Ao passar do tempo, meses, não foi nem anos, não, já começou as palavras ficar, as palavras que era mansinha, começou a ficar palavras grosseiras. Já começou a querer me rotular, mandar no modo qual eu pentinho o meu cabelo, no que eu colocava minha roupa, que eu falava, escolhia minhas amizades, proibia de eu ir na casa da minha mãe. E depois começou as agressões. Empurrão, puxão de cabelo. Como eu é pai da minha filha, eu de resguardo, eu grávida da minha filha de 9 meses, ele me agredia, me dava pontapé, já pulou aqui a janela de casa aqui para cortar o meu cabelo, para me agredir, né? Vizinhos tinham que chamar a polícia. E foi esse tempo todo. Nessa época, Giovana, você morava com ele, não é isso? A sua mãe sabia dessas agressões? A sua família sabia? Olha, de início, minha mãe não sabia. Eu escondia da minha mãe. Então, era aquela famosa... aquele dizer, né? Caía da escada, ou era atropelada, qualquer coisa falava, mas nunca que era ele. Depois, né, como a mãe da gente é mãe, né, gente? Minha mãe foi descobrindo, né? E até eu chegar ao ponto dele me agredir dentro da casa dela. Deixa eu falar com a Danda, que está aqui. Ela também é mãe. Ela fez de tudo para tirar a filha desse ciclo de violência, né? Sim. Como ela disse, elas nunca contam, né? Ele era um príncipe. E aí, um dia ela chegou machucada e eu acabei apertando. Ela disse que ele tinha batido nela e eu tirei ela para mim. Ela fugiu aqui da Barra do Jucu com ele para ir para o Rio de Janeiro. E lá ela veio perder a vida. Então, o que acontece? Ela não aceita, ela achava legal, entendeu? Fez hoje porque está com ciúme. Ah, me deu um tapa, era ciúme. E eu custei a tirar. Mas pela internet, uma amiga fez a ponte e ela voltou para ele. Adianta, Luciane, proibir esse tipo de relacionamento? Porque, olha, a Danda proibiu e ainda assim ela fugiu, né? Fugiu. Mas é a vontade que você, pai, você, mãe, você sente. Até parece que eu vou deixar um marmanjo desse colocar a mão na minha filha. É o que a gente pensa. Mas adianta proibir? Não adianta. Como que eles a gente conversa? fogem, eles, né, dão um jeito, não só pela internet, pulam janela, enfim, fazem o que for. Porque, como você falou muito bem, Roberta, nessa fase da paixão, que pode durar até uns 2 anos, alguns, né, terminam antes, tem uma ilusão, tem uma fantasia muito grande, né, principalmente por parte das meninas. E aí... é conversar mesmo, Roberta, mas não é conversar só quando a coisa acontece, é conversar desde pequeno, desde sempre, mostrar as relações, mostrar o que é agressão e o que não é, porque a naturalização da violência também é parte da nossa sociedade, principalmente por conta da gente ter vindo de um passado machista, né, historicamente. Então, até pouco tempo atrás, a agressão contra a mulher não era nem vista. Então, veja, isso tem que ser dito, tem que ser conversado desde pequeno, desde criança, para a menina já crescer sabendo que tem certas palavras que, quando são ditas, já é indicativo de agressão. Mas sabe o que é o triste disso tudo? É que, muitas das vezes, quando a gente vai ouvir casos assim, o que está por trás? Geralmente, também acontece violência em casa. Então, essa criança assiste isso. E será que a psicologia explica que ela também tende a normalizar, já que vê isso dentro de casa? Perfeito, Roberta. É isso que eu falei do grande problema que nós temos vivido na sociedade hoje, com uma perda de valores, de moralidade, porque essa desestruturação que nós
vemos nas famílias, elas acabam resultando, né, em violência. Então, o adolescente às vezes é criado ou sem referência ou com a referência de violência. E aí ele acaba reproduzindo, sim. Isso é muito comum. Não que ele esteja certo, mas aí, mais do que nunca, precisa essa intervenção, né, nas famílias, desde cedo. E também das escolas. Eu vejo que muitas vezes, quando a família falha nisso, é papel da escola também alertar para a violência, né? Com certeza. Danda, você, depois disso tudo que aconteceu, de toda essa perda na sua vida, você hoje ajuda exatamente essas meninas, essas adolescentes. E o que você ouve de relato quando você vai alertá-las? Hoje eu tenho mais capacidade para alertá-las do que eu tive para minha filha. Por eu ser mãe, a gente acaba descontrolando, brigando mais, não tem aquela paciência de chegar, de conversar. Eu cheguei a dizer para minha filha, está preferindo ele do que eu, entendeu? E ela foi com ele. Depois mandou, mãe, eu te amo, mas eu amo, ele é o amor da minha vida. Então, hoje não, hoje eu chego para essas meninas, olha, um pai, uma mãe, quando fala com você, é porque ele está preocupado, é porque ele te ama, não é pelo caso para te mandar. Hoje as pessoas estão equivocando muito valores, está mudando muito. Quando minha filha faleceu, a gente abriu o Facebook dela, eu ouvi muita coisa, de muitos amigos. Sua mãe não tem que se meter, a vida é sua, a gente só tem uma vida, vai viver. Fez isso porque estava com raiva. Então, assim, pai e mãe hoje em dia tem que trabalhar. E não sabe o que às vezes é dito. E quando a gente vê, já aconteceu. A gente tem aqui agora no nosso WhatsApp várias participações. Vamos abrir espaço para a interação com os nossos telespectadores. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, Roberta, eu tenho 57 anos. Eu tive essa péssima experiência aos 15 anos e, na época, meu namorado tinha 26. Sofri muita violência doméstica porque tentava terminar e ele não aceitava. Pensa, uma menina de 15 anos que está começando a descobrir a fase boa da vida e a pessoa vai e impede dela ser feliz da maneira que ela quer. E aí tentava terminar, ele não aceitava o término, mas graças a Deus consegui com muita luta e terminei. Uma outra pessoa diz, boa tarde, eu converso muito com a minha filha para tomar cuidado. Tem outra pessoa que diz também, enquanto as leis não mudarem, esse cenário não mudará, a Constituição arcaica e ultrapassada. Tem mais relatos também de mulheres falando, também passei por agressão, sou mãe de 5 filhos e solteira, tenho 3 meninas e 2 meninos, a minha filha de 14 anos, eu deixei namorar. E aí depois a pessoa não continua, ela continuou. Né? Falou que teve um relacionamento do primeiro mês, que ele rasgou a saia, uma saia minha na tesoura, porque não gostava que eu usava. Olha só, a Giovana trouxe um relato interessante, que ele começou a controlar o cabelo dela, a roupa dela. À medida que a Giovana falava, a Danda ia concordando aqui, porque sua filha passou pelo mesmo caminho, né? Pelo mesmo caminho. Começou como? Ela se formou em pet shop para tosar, tosadora aqui em Campo Grande mesmo, mas ela não podia nem exercer, porque ele tinha ciúme, entendeu? Aí vai chegar um homem, vai te olhar. Deu uma olhada, o que você falou? Entendeu? Não vai colocar essa saia, não gostei. Não vai colocar essa blusa, você está insinuando. Entendeu? E a minha filha é muito bonita e chegou a ser chamada para modelo e ela largou tudo. Tudo por ele, tudo. Ela não largou só a família, ela largou tudo. Começa assim, Lu, com esse comportamento de tentar controlar. E aí o cara geralmente é mais velho, igual essa história aí da menina de 15 anos, apaixonado por um cara de 28 anos. A Giovana também trouxe o relato que o cara era mais velho. Aí que essa submissão tende a ser cada vez maior? Sim, independente da idade, existe, né, essa tentativa de controle, mas quanto mais velho o homem, mais fácil controlar, porque a menina está mais vulnerável, tá no começo da vida, mais iludida mesmo, né? E começa assim com as pequenas coisas mesmo. No começo ele nunca vai chegar agressivo, como até a nossa, né? A Giovana falou. Ele não vai chegar agressivo brigando, ele vai chegar mansinho e aí depois que ele vai percebendo essa tentativa de controle. E uma coisa que o abusador faz sempre, Roberta, que tem que ficar atento, é tentar minar a relação dessa menina com a família,
com os amigos, para quê? Para manipular mais facilmente, né? Para conseguir o controle. E isso tudo é fruto da insegurança dele. E eu vejo, Roberto, um outro componente hoje, que é assim, que com o empoderamento feminino, os homens, muitas vezes, que não têm essa estrutura familiar, que é esse equilíbrio emocional, não sabe lidar com o empoderamento feminino. E aí a mulher quer usar uma saia mais curta, mas qual o problema? Quer usar o cabelo, né? Qual o problema? Isso tudo, né, ela está fazendo dentro do limite, dentro do aceitável, e alguns não conseguem lidar com isso. Tem um relato aqui muito interessante, que a gente fala, né, da importância da conversa, e o ideal é a conversa que seja uma conversa construtiva desde a infância, mostrando. Mas e aí? Quando a conversa não funciona mais, tem um pedido de uma pessoa aqui que diz exatamente isso, Lu. Ela diz, boa tarde, às vezes falamos tanto sobre esses abusos, mas infelizmente eles não entendem e nem ouvem o que falamos. E aí? A menina já está envolvida, está apaixonada pelo cara. O cara já deu todos os sinais de que ele é um abusador, de que ele pode violentar a filha, a companheira a qualquer momento. Tem mais alguma outra estratégia que os pais possam usar, Luciane? Roberto, eu imagino que quando falha o diálogo, todas as possibilidades de diálogo com a menina e com ele também, porque não os pais conversar com esse menino, né? Mas quando falha, é a questão de denúncia mesmo, de ir para a justiça. Mas até então vale sim o diálogo, principalmente com a menina, desde sempre. Com o abusador também, para os pais mostrarem que sabem o que está acontecendo, que vão tomar medidas, né? Não é nem para ameaçar, não, mas é para mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo está sendo visto, né? Está sendo visto e que não está certo, né? Você chegou, Danda, a tentar conversar com ele também? Olha, eu já estou ciente, já estou percebendo tudo que está acontecendo? Não. Por quê? Porque quando eu soube que ele bateu nela, minha vontade foi tirar ela. Eu não tive preparo. Essa é real. Hoje eu vejo outros casos, por isso eu me dedico hoje a ajudar. Porque eu não tive aquela calma, eu não tive o preparo de chamar ele. Eu queria ele distante. Não, e você como mãe, você quer proteger a sua filha, né? Quando ela faleceu, eu coloquei tudo na internet. Desde a hora que ela foi parar no hospital, pela agressão, coloquei tudo. A cara dele, coloquei tudo. Porque a polícia não encontrava, né? Ele me ligou. Eu coloquei lá, ela acabou de falecer, meu telefone tocou, um número restrito, era ele. E ele virou e falou assim, eu amava ela, sou apaixonada por ela. Não foi porque a gente estava brigando. Aí eu também, cabeça quente de mãe, só falei, quem gosta de bandido é polícia, desliguei. Eu não tive capacidade para ter a calma. Eu acho que na hora mesmo que a coisa acontece, ser a família é difícil. Hoje, quando tem algum tipo de coisa que a Juscelia está ajudando, que é do Recife, é uma pessoa que está sempre nesse meio, quando é a família, ela já me fala, vai lá, Danda, conversa, senta. E eu sento com a família, para poder dar aquela calma que eu não tive. Eu também não tive ninguém para me chamar. Qual é a reação da família, já que hoje você está se dedicando a isso? Hoje ele se desespera, mas depois volta atrás, porque eu explico o que eu passei. Eu sei o que uma mãe vai sentir. Eu sei o que o pai está sentindo. Então, eu falo, não, calma, não leva por aí. Mas a minha vontade é essa, não faça. Eu fiz. Porque a gente acaba afastando, a gente é humano, a gente briga. E aí eles não olham assim. Porque hoje um pai e uma mãe não pode gritar. Hoje um pai e uma mãe não pode corrigir. Mas um homem, ele pode vir dar na cara. Ele pode puxar um cabelo. Ele pode botar de castigo, você não vai sair. Se uma mãe chegar e falar, você não vai sair, ela vai sair. Então, e a assim... gente vê nossos adolescentes até vítimas de cárcere privado. Quantas vezes a gente vê uma situação dessa? E assim, elas aceitam. Então, hoje, aí você olha para um pai e uma mãe, ele entra em desespero. Ele quer agir, às vezes, com violência, porque ele está nervoso, ela está nervosa. Então, hoje eu falo que hoje é meu papel, de chegar perto deles e conversar. A gente não age por aí, eu agi. Eu me arrependi muito. Eu não tive o preparo, eu não tive a calma. Eu agi com o coração e, às vezes, a gente tem que agir com a razão. E mostrar. E eu gosto mesmo, gosto de sentar com eles, gosto de ouvir. E cada vez que eu vejo assim, que a família acertou, eu me sinto uma paz aqui dentro. Deixa eu voltar a falar com a Giovana, porque ela viveu, então, toda essa violência dos 13 aos 17 anos. Como é que você conseguiu sair desse ciclo, Giovana? Esse fato da minha adolescência foi o primeiro
Foi a minha primeira experiência com a agressividade, mas eu já tive outros relacionamentos, né? Que meu último relacionamento, eu mesmo vi a morte na minha frente, né? Eu tinha certeza que a pessoa ia me matar. E eu fui lá, eu gritei para um guarda municipal que estava passando, né? E ele falou assim, se você gritar, vai ser pior. Mas aí eu sabia, né, que ia ser pior de qualquer jeito. Se eu não gritasse, poderia ser mais pior ainda. Eu fui lá, gritei, a viatura da guarda municipal parou, né? Por trás ele estava me apertando, assim, debaixo do meu seio, me apertando. E ele falou assim, não grita, senão eu vou arrancar o seu seio fora. E eu gritei, socorro, socorro. Aí gritei, aí os guardas municipais pararam na hora, tinha uma feminina também. E ele foi lá e saiu correndo, né? E depois desse dia, em todo lugar que eu ia, se eu ia no supermercado, eu via ele. Aquela paixão, aquele relacionamento acabou, se tornou em medo. Aí, depois desse dia, eu falei assim, nunca mais, né? Um olho roxo, que para mim, a pior humilhação que eu passei, Roberto, na minha vida, foi andar de mão dada, com o olho roxo, do lado do meu agressor. Olha isso. E aí você pensa, né? Você é uma adolescente, igual esse caso da menina de 15 anos que nós trouxemos hoje, a família precisou colocar grade agora nas janelas de casa. Pensa essa adolescente indo para a delegacia, registrando um boletim de ocorrência, saindo de lá com uma medida protetiva contra o cara que até ontem jurava amor para ela. Como é que fica o psicológico dessa adolescente que ainda tem uma vida inteira pela frente? Era para ter a oportunidade, Luciane, de conhecer várias pessoas se ela quiser. Como é que fica o psicológico de uma pessoa que hoje tem que ter grade em casa por causa de um homem? Eu vejo, Roberta, que uma menina que passa por isso tão cedo, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar de uma forma saudável daqui para frente, né? Primeiro que ela vai levar um tempo, vai ter trauma, vai achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Ela pode desenvolver ainda crises de ansiedade, pode desenvolver uma depressão ou outras, né, doenças psicológicas que a gente não sabe ainda. Mas é extremamente danoso para o psicológico de uma criança, de uma menina, acontecer isso nessa idade. Deixa eu voltar, então, só para a gente finalizar, ver com a Giovana. Giovana, você se identifica com a fala aqui da Luciana Infantini? Você teve, né, depois desse medo que você relatou a respeito que o sentimento de amor se transformou em medo, você depois, como é que foi para encarar outros relacionamentos? Os sinais, né? É importantíssimo ficar sempre atento aos sinais. Se tem um sinal, assim, começou a conversar, aí estou ocupada nos meus afazeres, não dá para me responder. Aí, quando consigo responder, o que você estava fazendo? Onde você estava? Indagando. Ou posto uma foto num lugar, numa lanchonete. Já estava lá, né? Assim, isso daí já é um alerta para mim, né? Ou então quer escolher o modo de eu me vestir. Nossa, eu prefiro o seu cabelo preso, não gosto do seu cabelo solto, né? Assim, se eu tô me sentindo bonita, só me respeita a minha opinião, só me respeita a minha opção, entendeu? Não, esse negócio de ficar limitando as minhas escolhas, nossas escolhas, é tudo um sinal. Eu começo a ver que o sinal que a pessoa está me dando no relacionamento é parecido com os sinais que os meus antigos relacionamentos tinham, aí eu já acabo por ali. Isso aí, Giovana. Obrigada pela sua participação, sua contribuição foi muito valiosa para a gente, viu? Obrigada, um beijo para você. Ô, Roberta. É que o nosso tempo acabou, Giovana, mas depois a gente quer te receber aqui no estúdio, porque esse papo com certeza rende muito. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo. Era só minha filha aqui, tá doida querendo dar um tchau aqui. Dá um beijo nela, então. Dá. Tchau. Tchau. Obrigada também pela participação de vocês. Danda, que você continue sendo essa fortaleza dia após dia, com essa intenção de sempre ajudar as meninas mais nova. Obrigada, viu? Obrigada a você, né, para dar essa palavra pra gente. E, igual você falou, chama adolescente para assistir, que com certeza tá fazendo a diferença em muito lugar. Certo. Obrigada também, Lu, pela sua contribuição, tá? Parabéns.